Graça e paz a todos. Amados, agora mesmo estava assistindo um vídeo e a moça alegou que temos que ungir com óleo para deixarmos de fazer determinadas coisas que não são do agrado de Deus. Falou que nós temos que prestar atenção no terceiro olho. Então, meus amados, vamos falar de Bíblia, né? O que é ser espiritual? Ser espiritual é ficar dando rodopios? Ser espiritual é falar aquelas línguas doidas? Jabará, barabaralá? Meus amados, isso é ser espiritual? Vamos ler o que é ser espiritual. No livro de 1 Coríntios, que era uma igreja totalmente carnal, o apóstolo Paulo falou, 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 6 em diante. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Então, essa sabedoria que Deus pré-ordenou é o Senhor Jesus, tá? Antes de tudo ser feito. Nenhum dos poderes desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E como é que a gente demonstra esse amor ao Senhor? Obedecendo aos seus mandamentos, que é uma consequência da salvação e não um princípio da salvação. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. É o Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus nos tem dado gratuitamente. Por isso que nós não devemos cobrar por isso. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Palavras, meus amados. Isso aqui que é ser espiritual, tá? Não é dar rodopios, não é ungir com óleo. A unção, antigamente, realmente ungiu reis, sacerdotes. Por que essa unção com óleo? Era para que o Espírito ficasse sobre a pessoa. Deus retirou o espírito de Saul. Enviou um espírito de demônio para ele. Mas a sabedoria hoje em dia, o espiritual hoje em dia é o Espírito Santo. Não existe óleo, ungir com óleo. Hoje a sua função é o Espírito Santo. E Deus não retira o Espírito Santo daqueles que são seus. Ah, mas tem pessoas que se desviam. Eles saíram do nosso meio porque na verdade não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, permaneciam. Então não existe esse negócio de perder essa unção, tá? Que é o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo, porque nós temos o Espírito Santo. E quando a gente, meus amados, começa a fazer essa mistura de lei com a graça, dá um problema. Nós podemos ir lá para o livro de Romanos capítulo 7, que diz o seguinte: a ilustração do casamento. Ele não está falando de casamento aqui, meus amados. Está falando de lei e graça. Meus irmãos, falo a vocês como as pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive?
Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda viver, será considerada uma adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre dessa lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Morreram para a unção com óleo. Estão entendendo, meus amados? Morreram para os dízimos. Morreram para tantas outras coisas, como apedrejar adúlteros. Morreram para todas essas coisas. Morreram para a guarda de sábados. Morreram para o sacrifício de animais. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo. Quando Deus colocou em nós o teu Espírito, que é santo, essa é a verdadeira unção. Agora, se vocês estão seguindo Jesus, dizem, alegam crer em Cristo, mas ainda tem aquelas coisas da lei, vocês são adúlteros. Porque vocês têm que fazer morrer a lei para viver a graça. Assim, querem que se casar com o outro depois de um casamento? Vocês têm que esperar o seu cônjuge morrer para vocês poderem casar com o outro. Não adianta se divorciar. Fique os irmãos na paz de Senhor Jesus.